Seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo, nós estaremos comentando a lição 13, que tem como tema Renovação da Esperança. É a última lição desta revista da CPAD, do segundo trimestre de 2025, a última lição que nós chegamos neste vídeo, a lição 13, para fecharmos os comentários desta revista. Mas antes eu quero solicitar para você que ainda não é inscrito no canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo. Na lição 13, nessa presente lição, nós temos o tema Renovação da Esperança. O comentarista, ele utilizou como textos base, que são utilizados na leitura bíblica em classe, trecho do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19, versículo 20, do 24 ao 31. O texto do conteúdo do estudo tem os seguintes tópicos: introdução, a aparição de Jesus Cristo, a primeira parte; a segunda parte, aparição de Jesus, esperança e plena alegria; a terceira parte, aparição de Jesus, convicção fortalecida; e a conclusão para finalizar. Vamos entrar aqui na introdução, que diz o seguinte: chegamos à última lição deste trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição de nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Então, o comentarista, de forma geral, ele diz aqui o que será tratado neste estudo, onde focará na questão da ressurreição, que é a esperança de todo mundo, todo aquele que crê em Cristo. Porque se ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos, aqueles que o temem, também ressuscitarão. Primeira parte, a aparição de Jesus Cristo. Primeiro, paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada no primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinham visto e falado com Jesus ressuscitado. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: paz seja convosco. Então esse trecho, quero destacar aqui quando o comentarista fala sobre que os discípulos estavam com medo dos judeus. Quando você lê o texto no original, literalmente, diz que as portas estavam cerradas, ou seja, eles te colocaram até aquela proteção, como se fosse uma madeira para trancar a porta realmente, para não ter como abri-la de maneira nenhuma. As portas estavam cerradas. E o medo era muito grande porque foram os judeus, né? Foi a liderança judaica que condenou Jesus, que levou ele diante de Pilatos e conseguiu a sua morte. Então eles ficaram com medo porque não tinha mais um mestre com eles. Se fizeram isso com o mestre, então eles poderiam ser as próximas vítimas da denúncia dos judeus. Então por isso que eles estavam com muito medo pelo que havia acontecido com Jesus.
E eu quero destacar outra parte aqui, que o comentarista diz que após, né, ter recebido o Espírito Santo como Consolador, ele volta a falar naquela questão que está lá em João 20, 22, 23 e também 20, 26, né, que é a que fala quando Jesus soprou sobre eles e falou assim, recebam o Espírito Santo. O comentarista ainda acredita que aquilo ali, que naquele ato aconteceu alguma coisa em que os discípulos eles receberam o Espírito Santo literalmente, mas eu defendo a posição de que aquele ato foi um ato simbólico. Jesus fez aquele ato simbólico, porque o contexto não mostra que aconteceu nada, não mostra que, não fala que a partir daquele momento eles ficaram cheios do Espírito Santo, entre outras coisas, não fala. Aquilo ali com certeza, provavelmente, é um ato simbólico. Jesus soprou de forma simbólica, mostrando para eles que eles receberiam o Espírito Santo no Pentecostes. Então seria um ato simbólico, porque o contexto não prova que eles receberam nada. Não tem nenhum tipo de manifestação, nenhum tipo de transformação. Não é registrado alguma coisa diferente depois que Jesus sopra ali sobre eles. Então aquilo ali provavelmente é um ato simbólico de Jesus, já adiantando que eles receberiam o Espírito Santo do Pentecostes. Ponto 2. O registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos de seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com, primeiro, Maria Madalena junto ao túmulo vazio. Segundo, seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Terceiro, depois foi a vez de Pedro. Quarto, e ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Jesus também se revelou, 5, aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. E 6, posteriormente na presença de Tomé. A seguir, 7, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. 8, depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. 9 e 9, dirigiu-se ainda a Tiago, seu irmão. E 10, por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. E aqui também, apesar de não ter ocorrido no período de 40 dias, se pode colocar depois que ele apareceu a Paulo, quando Paulo ia ali no caminho para Damasco. Quando Jesus se manifestou a ele, que apesar de ele não ter visto a imagem de Jesus, como essas aparições aqui mostraram, mas ele ouviu a voz de Jesus, ele caiu por terra, então também pode ser uma aparição constatada a Paulo, mas não dentro dos 40 dias aqui que o texto bíblico menciona. Então essas aparições são provas cabais, provas que não tem como refutar. Muitas pessoas viram, então realmente é algo que literalmente ocorreu. 3. Preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como o nosso Senhor. Portanto, essa é a esperança da ressurreição, porque se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós seremos conforme o seu corpo, que passou pela transformação da ressurreição, recebendo um corpo glorioso, assim também os seus discípulos, os seus seguidores receberão também um corpo glorioso. Esta é a esperança única que existe aqui na Terra para o caminho em que as pessoas devem acolher e devem escolher como caminho da verdade e o caminho final da felicidade eterna. Segunda parte, a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. 1. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por consequente, a desesperança surgiram no coração de seus discípulos. A cena dos 2 discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente que esse estado emocional dos seguidores de Jesus. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformaram-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova nossa esperança e afasta a desesperança. 2. A tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz,
Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde, mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Então a vida é repleta de alegria, porque é moldada, é alicerçada em cima da esperança da ressurreição, em cima da esperança da vida eterna. Não é em cima de bens materiais, não é em cima das conquistas terrenas, não é em cima da glória terrena, da honra terrena, do aplauso terreno, não. É em cima da vida eterna que Cristo conquistou na cruz. 3. Esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidenciadas nas nossas vidas com Ele. Então, a esperança também faz parte do fruto do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Terceira parte. Aparição de Jesus, convicção fortalecida. Primeiro, as dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida dos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. 2. Fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. Ao longo da história da Igreja, encontramos indivíduos que, antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza sua crença em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Então, na aparição, quando Tomé estava ali, quando ele não estava presente na primeira vez que Jesus se apresentou aos discípulos, ele então não acreditava então na ressurreição de Jesus. E quando ele o viu, ao aparecer novamente, ele então proferiu essa frase, Senhor meu e Deus meu. Então, confirmando a divindade de Jesus, né? Porque ele se prostrou ali, ele exclamou essas palavras, Senhor meu, Deus meu, né? Porque ele viu realmente a ressurreição corpórea de Jesus. Fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo. Assim, Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério. Portanto, a ressurreição e glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Então, essa é a esperança em relação ao futuro, porque as pessoas elas vivem nessa terra. Muitas pessoas já passaram por essa terra, mas uma coisa é certa para todos, que a morte chegará. Então, as pessoas que não têm fé em Deus, que não temem a Deus, qual esperança elas têm? A esperança que hoje comem e bebem, mas amanhã vão morrer, vão deixar de existir. Ou seja, não existe a esperança. Não tem esperança para elas. Mas para aquele que tem a fé em Cristo, em Deus, existe a esperança da vida eterna. Realmente é um outro tipo de visão, outro tipo de foco, um outro tipo de maneira, uma outra maneira de ver. Ou seja, é uma alegria em relação ao futuro, porque o futuro reserva o melhor. Então, por isso que esta promessa, esta dádiva não deve ser negligenciada por aqueles que têm realmente uma busca pelo futuro glorioso, por um futuro bom e um futuro de alegria. Porque os corpos serão glorificados assim como foi o corpo do Senhor Jesus.
Conclusão para finalizar. Durante este trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno. É diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte da revelação, da salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, ao crerdes, tenhais vida em seu nome. Essas são as palavras que o comentarista transcreveu aqui do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, para finalizar a sua conclusão. Então, este aqui foi o nosso breve comentário da lição 13 deste último estudo, Renovação da Esperança, último estudo dessa revista aqui, do segundo trimestre da editora CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que pela graça de Deus podemos comentar, fazer comentários breves, né? Porque como eu já disse em um vídeo anterior, eu poderia comentar aqui 1 hora e meia, cada assunto desse aqui, mas o propósito no momento é fazer vídeos breves, para dar uma noção e destacar alguns pontos dos comentários dessa revista aqui. Então, eu quero agradecer você que até este momento acompanhou o vídeo e todos esses vídeos que a gente fez ao longo desse trimestre. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.